Deixa eu ver aqui uma coisa. Só vou abrir aqui no Drive para poder compartilhar. E aí eu inicio direitinho. Está aqui, né? Fazer a apresentação de slide. Deu só uma. Eu baixei aqui no Docs, aí deu no Drive, deu uma desconfiguração. Só um segundo. Vou tentar compartilhar do outro lugar aqui. E aí, vocês estão vendo agora direitinho? Beleza, pessoal? Tudo bem? Boa noite, mais uma vez. Hoje é dia 7 de maio, já são 19h53. A ideia é que em mais ou menos 50 minutos a gente fazer a nossa última aula síncrona, né? Para mim foi um prazer, está sendo um prazer, né, compartilhar com vocês essa disciplina. Como eu falei anteriormente, espero que esse contato ele permaneça com a gente de alguma maneira, né, seja acadêmica, profissional. Espero que que eu entre depois em algum grupo aí tal para a gente ter essa rede, né, que a gente possa compartilhar experiências e contatos. Também espero que vocês consigam aí organizar alguma confraternização da especialização, aí me convidem, né? O difícil vai ser arrumar tempo, mas a gente busca arrumar um pouquinho de tempo para a gente estar junto com as pessoas, tá bom? Somente a gente sabe que tem o pessoal mais aqui do DF, fica mais fácil, mas também nos próprios encontros da área, né? Temos aí o Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, do CBCE, que é o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, eu, Vitor, Roberto Lial e muitos dos professores que estão nesse curso fazem parte desse colégio científico, que de 2 em 2 anos apresenta seus trabalhos em alguma cidade aí do Brasil, também tem os eventos regionais. Esse ano, por exemplo, eu vou estar indo no Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, em junho, em Salvador, então também são alguns espaços para a gente transitar. E dar uma novidade aqui para vocês, né? Primeiro, incentivar vocês a participarem, para quem ainda não tem mestrado, para concorrer aí ao mestrado profissional em Educação Física pela Universidade de Brasília. Um mestrado que é direcionado a professores da rede pública e particular, né? Acho que não sei se é só pública, né? E, e esse mestrado ele acontece desde 2018. Eu estive desde a primeira turma como professor orientador e estou saindo do programa agora esse ano, porque eu estou lá na UEG, também estou na Secretaria de Educação, são 60 horas, né? Mas a novidade é que vai abrir o doutorado profissional, né? Então, para aqueles que já têm mestrado, já é uma oportunidade também, acredita aí para o final do ano, acho que ano que vem, talvez,
seja já a primeira turma, né? Provavelmente, se a UNB cumprir os requisitos, se credenciar, mas acredito que é interesse de todo mundo lá. Isso também em outras unidades, né, em outros estados também isso deve estar abrindo. Hoje o PROEF existe em 22 estados, né? Nós são 22 unidades em 18 estados, mais ou menos. Então, é uma possibilidade aí também de vocês aprofundarem os seus estudos. Hoje a gente vai falar sobre o programa Educação com Movimento. Se alguém não conhece o programa Educação com Movimento, bota aí um não, e quem conhece, bota um sim no chat e fala se já trabalhou ou não, né? Sim, conheço, mas nunca trabalhei. Sim, conheço e já trabalhei, né? O programa Educação com Movimento, ele é um programa que insere o professor de educação física nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. É um programa aqui do Distrito Federal e ele tem uma história muito bacana. Temos aqui um dos pais, né, um dos criadores desse programa, que é o professor Roberto Leal, no governo Cristóvão, e lá em um ano de mais ou menos 97, 98, foi criado, foi para 50 escolas, núcleos de educação com movimento, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a gênese, sobre a história, sobre as tensões que houveram nesse programa, tá? Então, aqui a pessoa já falou um pouquinho, alguns conhecem, outros não, alguns já trabalharam, outros não. Lembrando que a nossa disciplina é sobre política educacional, né? Então, eu quero, se a gente voltar, né? Primeiro a gente conversou e falou um pouquinho sobre Estado e políticas sociais, políticas públicas, falou sobre que o Estado ele acaba sendo um comitê de negócios, né, dos interesses da burguesia, que muitas vezes não estão complementados os interesses da população, mas também falamos que existe um processo, né, pensando nesse Estado mais ampliado, de resistência e de contraposição a esses interesses por parte dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, né, da própria população e da classe trabalhadora. Então, ela vai pressionar esse governo, esse Estado, a também desenvolver políticas que atendam aos seus interesses. E a própria Constituição e a formação da Constituição brasileira é justamente um processo que culmina na materialização dessas lutas durante muitos anos aconteceram no Brasil e se materializam numa legislação que ela tem concessões para a classe trabalhadora, mas também ainda abrange muito dos interesses dessa burguesia. E a política, então, ela serve com um duplo caráter, tanto para mitigar e acalmar, né, e deixar coeso a sociedade, para que ela não derrube esse governo, mas também para atender os direitos legítimos da classe trabalhadora. Falamos, então, como é que o novo ensino médio ele é uma chave interpretativa para entender a contra-reforma empresarial da educação, né? Como é que existiu, nas últimas 2 décadas, um envolvimento muito pensado, intencional da classe empresarial para privatizar a educação pública, para desenvolver parcerias público-privadas, para terceirizar, para criar, para poder vender, para poder sugar esse recurso público que está no âmbito da educação. E, ao mesmo tempo, inculcar ideais neoliberais de empreendedorismo, né? E como é que o novo ensino médio ele foi algo importante para esse processo, sempre com muita resistência, né? E depois a gente falou também sobre o Plano Nacional de Educação e o Plano Distrital de Educação. Então, essas foram nossas aulas, né? O Plano Nacional de Educação como um plano decenal, no qual busca
tirar de políticas de governo que possam ser mudadas a cada 4 anos, uma política de Estado, né? E, a partir da Política Nacional de Educação, foi construído também o Plano Distrital de Educação, com metas, estratégias que buscam, então, valorizar a educação pública do Distrito Federal. A gente viu que, tanto em algum momento no governo federal quanto aqui no governo distrital, os governos eles meio que ignoraram ou boicotaram o próprio plano, fazendo com que boa parte de metas estratégicas do plano não fossem cumpridas. E, principalmente, o ataque se dá muito no financiamento, né, para inviabilizar as outras metas. E, dentro desse bojo todo, com muita luta, o Programa Educação com Movimento ele se fez presente. Ele está presente no Plano Distrital de Educação, ele está presente no planos plurianuais, ele está presente em vários documentos oficiais aprovados no Conselho Distrital de Educação. Então, hoje ele é um programa oficial da Secretaria de Educação que existe ao tempo, né? Temos outros programas no âmbito da educação física, né? A gente estava falando aqui do CID, Centro de Ação Esportiva, estávamos falando aqui do Ginástica nas Quadras, são programas que têm mais de 40 anos, né? Os dois. Temos o Esporte à Meia-Noite, que eu acho que acabou, não vi mais, já cheguei a trabalhar nele, não tenho notícias que ele tenha continuado. Tem a seção de professores de educação física para outros órgãos, principalmente para a Secretaria de Esporte, para a Escola de Esportes e outros programas da Secretaria de Esporte. Então, a Educação com Movimento, ele se difere um pouco desses outros programas que eu falei, porque ele é um programa que está dentro, muito embrenhado na escola, né? Então, para quem não conhece, a gente vai deixar disponibilizado, Vitor, o caderno do programa lá no Moodle, né? O documento oficial, e também alguns outros documentos que eu tenho aqui à disposição, principalmente de estudos que foram feitos a partir de pesquisas sobre o programa. Então, a Educação com Movimento, e eu falo Educação com Movimento aqui, botei um PSM ali, mas já pensando que o Roberto Leal ia contorcer os olhinhos quando ele ouve uma sigla, né? Porque Educação com Movimento é importante a gente dar a visão do nome dos programas para que eles tomem identidade e eles cheguem de forma mais compreensiva para a população, né? Quando a gente fala Pac-Man, muitas vezes, né, vou pensar que é um jogo do Atari. Atari não, como é que é? Do telejogo, né? Do Atari, que era o Pac-Man, né? E vamos lá, gente. Antes de falar propriamente do Educação com Movimento, uma história da praxis de resistência, da gênese da escola candanga, a defesa da cultura corporal, é importante falar que, para a gente analisar uma política social, uma política educacional, é importante que a gente também, eu vou trazer aqui um pouco dos elementos de método, né? Para que a gente possa conseguir compreender, principalmente em 3 dimensões, um objeto que a gente vai estudar. E isso vale para o TCC de vocês, né? Que vocês vão fazer, para a monografia, que é a totalidade, a mediação e a contradição, né? Essas são as categorias da dialética envolvida dentro do método materialista histórico dialético que Marx ele estabeleceu. Então, é superar o conhecimento sincrético, aquele que é imediato, para atingir a unidade de múltiplas determinações. Então, a totalidade não é falar de tudo, mas existe uma unidade entre essas múltiplas determinações econômicas, sociais, pedagógicas, culturais, que envolvem esse objeto. Então, analisar o programa não como um conjunto de normas isoladas, mas como uma totalidade concreta, né, inserida nessa realidade. Então, conhecer e aprender o movimento do real, né?
E aí, outras dimensões de análise eu trago aqui em relação a Ivonete Boschetti, é uma professora do Serviço Social, que nos ajudou muito ali, principalmente ao Grupo Avante, a pensar nas análises das políticas sociais, né? Pensando basicamente em 3 dimensões, em 3 aspectos, e desses aspectos tira indicadores, né? Então, tem os aspectos aí dos direitos, né? Que vai entender um pouco a concepção do projeto, qual é a abrangência daquela política, educação com movimento, né? Quem é que é atendido pelo programa Educação com Movimento? São crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, porque são essas crianças que elas não têm acesso de maneira sistematizada ao conhecimento que a educação física proporciona. Ela tem, de determinada maneira, acesso a esse conhecimento a partir de uma visão e de uma intencionalidade, de uma intervenção a partir da professora pedagoga, que tem formação na área da cultura corporal, porque a professora pedagoga, que é de atividades na Secretaria de Educação do DF, a gente chama professora de atividades, é a professora que ela acompanha a turma ao longo do ano, né, desenvolvendo todos os conhecimentos de todas as disciplinas, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre essas tensões que aconteceram na retomada do programa, mas que aconteceu também no início e na gênese do programa. Eu vou pedir até para o Roberto Leal depois nos ajudar aqui a relembrar um pouco disso. Então, ter educação física de maneira sistematizada na educação infantil nos anos finais é um direito da criança ou é uma concessão do Estado, né? E como é que se dá para esse processo a luta pela sua universalização, né? Vamos falar aí que já estamos chegando a 30 anos da criação do programa, onde ele teve alguns interstícios no qual ele foi formalmente extinto, mas ficou nos nossos corações e que a gente conseguiu, em determinado momento, retomá-lo. O outro ponto fundamental é do financiamento. É a materialidade da política, quem paga e como se investe. Uma grande questão do programa Educação com Movimento, que é inserir o professor de educação física nos anos iniciais fundamental, por parte... A única reticência do governo é porque gera custo. Precisa contratar muito mais professores para estar atuando nesses programas. Então, numa gestão empresarial, o governo ele quer reduzir custos. Então, se ele pode contratar educadores sociais que vão ganhar voluntários, eu não preciso contratar monitores para atuar de maneira formal, concursada, com todos os direitos garantidos, né? Se eu posso contratar no ensino médio o notório saber, né? E aí aqui fazendo muita referência a muitos notórios saberes, né? Por exemplo, um mestre de capoeira, o cara que é um artista, etc. Mas no âmbito escolar, a luta pela profissionalização docente, ela envolve inclusive o entendimento de uma categoria, de um piso salarial e de uma formação para atuação nesse âmbito da escola. O notório saber ele também um caminho para a própria precarização do ensino. Então, se quer trazer esse notório saber, então que ele seja contratado e esteja também vinculado ao piso do magistério. Essa é uma luta, por exemplo, das professoras de educação infantil. Muitas das professoras de educação infantil que atuam nas creches, que são conveniadas, terceirizadas públicas, a maioria delas também não tem formação em pedagogia, ou são estudantes, ou estão em formação, mas elas não ganham nem o piso salarial. Geralmente ganham um salário mínimo. Então, essas duas lutas, que é do piso, de uma garantia de trabalho, de carreira e de formação, elas precisam caminhar junto, né? E aí também gestão e poder é o controle social democrático, né?
quem define o currículo, por exemplo, quem domina a intencionalidade pedagógica, né? Esse campo de forças entre a gestão democrática e a intervenção pedagógica crítica contra essa gestão empresarial e a intervenção empresarial também. Existem alguns sistemas de educação que você, por exemplo, tem concurso específico para diretor, ou então ele é indicação do prefeito, né? Existem várias formas de você conseguir quebrar a classe dos profissionais de educação por dentro para que eles não se vejam enquanto membros dessa mesma comunidade, né? Não é à toa que a a governadora do DF, por exemplo, quando assume, ela já vai dar um aumento para os diretores e para a gestão, que é uma maneira de tentar buscar né, um aumento da comissão, de buscar um contato direto por quem é líder dentro da escola. Então, a gestão da escola sempre foi utilizada no Brasil, historicamente, de maneira de muita tutela, né? Mas a gestão democrática ela vai contra isso justamente para fortalecer as instâncias democráticas. No âmbito da educação com movimento, muitas das resistências nossas que estamos ali no chão da quadra, ela se dá pela nossa intencionalidade pedagógica, né? Nós ainda temos um currículo que nos resguarda, né? Apesar de ser constantemente mutilado, a gente ainda tem parte dos pressupostos teóricos do currículo em movimento, por exemplo, preservados, mas a maioria de outros estados não tem, né? Então, é um pouco pensando nessas dimensões, tá? Do direito e da cobertura, da gestão do poder e do financiamento, é que a gente vai olhar o Educação com Movimento. E a gente começa pela sua historicidade, tá? O marco aí, ó, tá Leão, porque foi aí o corretor, tá? É Leal está aqui, Roberto Leal e Juarez Sampaio. Eles escreveram 2 textos, né? E também, nessa época, eu vou falar aqui, tá, Leal? Daqui a pouco você toma coisa, mas eu vou falar um pouquinho do que eu conheço da história, tá bom? Você me complementa, me corrige, mas Tá perfeito, professor. beleza? Beleza? Vou sempre chamá-lo aí para convocar. Então, vou contar um pouco da história e você me corrija e complemente, beleza? O governo Cristóvão foi o governo Cristóvão Buarque, acho que vocês já conheceram, foi senador por Brasília, governador do DF, foi ministro da Educação. Ele, em seu governo de 95 a 98, tá? Ele, dentro da Secretaria de Educação, começou a ter um movimento, então é um governo chamado, então, denominado democrático popular. Ele começa a construir no seu interior o que ficou denominado de Escola Candanga, né? A Escola Candanga buscava, então, dentro desses princípios democrático e popular, romper com anos de uma perspectiva que já vinha no viés empresarial e no viés muito coronelista, né? Vamos lembrar aqui da Eurides Brito, vamos lembrar aqui de algumas pessoas que dominavam a educação por muitos e muitos anos aqui no DF. Nessa ocasião, o professor Roberto Leal foi chamado para ser o coordenador, o diretor, não sei qual que era a denominação na época, mas a pessoa que seria responsável para desenvolver as políticas educacionais no âmbito da educação física e do esporte escolar. E, a partir daí, o Roberto, junto com um grupo, e aí vamos denominar aqui, né, o Juarez, o Paulo César, o Elton, o Carlão, vários aí, né, Roberto? Vou conseguir lembrar aqui de cabeça, eu conheci a maioria deles, Independentemente da das presença pessoas. orgânica na direção, acho que era a representação de um trabalho coletivo que já vinha de alguns anos, né? Acho que isso que é importante. Circunstancialmente, o nosso nome está, o meu de Juarez, mas tem muitas digitais que precedem aí esse trabalho. E aí, em determinado momento, também
há uma ampliação dessa luta política e Roberto ele sai dessa frente e vai também assumir ali o DEFER, né? O DEFER que tinha ali era uma autarquia ligada à Secretaria de Turismo, Esporte, etc., que tocava também a política esportiva. Então, esse grupo, esse coletivo, que verbalizava ali uma luta de uma determinada parte da educação física, então, muito alinhados aí. Então, a questão também do movimento renovador da educação física, né, do coletivo de autores, etc., vem aí, então, a construir o que se denominou de núcleos educação com movimento, né? Então, tratava aí da inserção do professor de educação física na infância, né? Naquele momento ali, mais focado, inclusive, aos anos iniciais do ensino fundamental, né? Mas acredito, e pelo que eu lembre, ainda teve algumas experiências também em educação infantil. Essa experiência, ela teve... Não foi fácil de ser aprovada. Aí, Lial, eu gostaria que você fizesse um depoimento, né? Falasse um pouquinho dessas tensões que tinha, né? De outras áreas que é do mesmo campo, mas da educação infantil, dos anos iniciais, de achar, pô, vai tá tomando espaço, será que a educação física tem o que ensinar mesmo? Né? Como é que foi esse processo político interno dos bastidores? Eu acho que isso, e a gente está gravando aí, eu acho que pode ser um bom depoimento para a gente. Uma das inquietações, Tatu e demais companheiros e companheiras, de companheiros que não vinham acumulando força e conhecimento a partir do processo de redemocratização da República, ainda ficava muito cristalizada a educação física anacrônica. Então, aqueles dirigentes que hoje se colocavam em coletivos colegiados, que haviam sido discentes ou colegas de docentes da educação física, um tempo que já estava em processo de superação, tinham dificuldade de entender política e pedagogicamente as possibilidades emancipatórias que a gente apresentava já à época. Então, uma das inquietações era a bidocência nas aulas dos anos iniciais, outra inquietação era meramente uma reserva de mercado para colegas ligados à educação física, e a gente sempre teve muita clareza das relações interdisciplinares. Se iniciava esse debate, as relações transdisciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, enfim. Mais do que retórica, a gente entendia que era um direito. A gente vinha de um passado não muito distante da cristalização da lei geral aqui do Distrito Federal, a lei orgânica do Distrito Federal, e foi o ponto de partida daquilo que orientou o projeto instituído a partir de janeiro de 1995, ordenado pelo professor Cristóvão, pela então vice-governadora Arlete Sampaio, ambos, à época, afiliados ao Partido dos Trabalhadores. Foi construído na campanha, ainda em 94, o Projeto Brasília. É bom lembrar que a lei orgânica foi promulgada em 93, então, movimento renovador, redemocratização, os encontros no Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, a militância da Associação dos Professores de Educação Física, aquelas forças que faziam contraponto antecipadamente ao que viria a ser a regulamentação da profissão, e é bom a gente celebrar também entre nós, professor Pedro Tatu, o Distrito Federal como território livre do CREF, mais uma conquista aí, como a gente ponderou no encontro passado. São lutas que são traduzidas em lei. Então, a dificuldade que tínhamos à época era fazer com que o que estava pacificado pedagógica, politicamente, entre nós, que era a legitimidade do pleito, chegasse a outras forças, para que a companheirada tenha clareza, mas também celebre a democracia interna de um governo que se autodenomina democrático e popular. Quando a gente conseguiu fazer valer a educação com movimento, com escolas piloto, a gente tinha o cuidado de envolver o sindicato, a PEF, quando faz menção ao Carlos José de Siqueira, um companheiro que faleceu muito jovem, mas é um querido. Pessoal, a PEF era a Associação dos Professores de Educação Física, era uma entidade que existia e existiu forte até a década de 90, tá?
Então, eram instâncias, e sempre trabalhando muito próximo do sindicato e participando dos encontros do CBCE. Então, todo esse fervilhamento de debates que aconteciam nessas instâncias, eles orientavam a nossa ação política como dirigente naquele momento. Mas a dificuldade que tínhamos e as contradições eram tão profundas que, quando a gente conseguiu construir maioria dentro das instâncias da Secretaria de Educação, junto ao então dirigente da Fundação Educacional, professor Jaci Braga, junto a outros colegas, o próprio secretário, que era o Antônio Ibanes, a diretora de pedagogia ela era contrária à implementação do programa. Então, ela se resignou, foi derrotada politicamente nas instâncias internas, mas entendeu que o coletivo havia dado maioria à nossa manifestação. Então, esse você ter uma ideia, quando a gente foi fazer o lançamento lá na antiga ZEF, tínhamos um salão lotado com 400 pessoas anunciando o programa. Ela, por não concordar, ela se recolheu, não fez intervenção, mas levou a termo o acordo que havia sido feito junto à Secretaria de Educação, a então Fundação Educacional, e demos prosseguimento. Então, os vínculos, recentemente, fomos convidados aí por companheiros ligados ao Observatório da Educação, tanto eu quanto o companheiro Juarez, para fazermos um balanço de anos, décadas, né, do programa, e fizemos uma análise ligada aí a algumas determinações que entendíamos da Escola Candanga ao currículo em movimento. Então, está disponível para a gente fazer essa reflexão. Amanhã mesmo tem uma dissertação que discute, mais uma vez, o currículo em movimento. Então, além de ser muito lisonjeiro, claro, a gente constrói vínculos afetivos com as lutas, né? Mas o que é fundamental é isso, são relações intergeracionais, são programas. Quando temos a possibilidade histórica de estarmos à frente de determinadas instâncias, e o companheiro Tatu já esteve na direção aqui do CBCE, na própria Anfop, o companheiro Vitor Húngaro, hoje é dirigente do Sindicato dos Professores, também já esteve no CBCE, é que a gente cumpra o mandato, dê dignidade às instâncias que a gente busca representar. E essa foi o que orientou a nossa prática, tanto na Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Cultura e Esporte, que é o equivalente ao espaço de intervenção que ordenava despesas para as políticas de esporte e recreação. As nomenclaturas, elas fazendo uma análise hoje, 2026, elas hoje são anacrônicas ao estado da arte do debate de 2026. Mas a época tratávamos como recreação, como o debate do lazer é muito incipiente na apropriação crítica da nossa área, a própria pedagogia histórico-crítica. Então, a questão central era a luta política. Era a política quente e as determinações em torno dessa política quente para fortalecer direitos sociais que a gente entendia inquestionáveis e incontornáveis, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente recentemente havia sido promulgado, é bom lembrar, ainda durante o governo do Fernando Collor de Mello, e isso tudo orientava a Constituinte de 88, estava muito perto daquele tempo cronológico que vivíamos, e isso tudo fortalecia as nossas convicções, as nossas defesas intransigentes de afirmar direitos, de fortalecer a ideia da educação física como parte desse coletivo de proteção e garantia de direitos de adolescentes. Então, a institucionalização dentro das escolas públicas, desde os anos iniciais, para nós era uma questão central. E chegou um momento, internamente, nos conflitos e as tensões internas, que o questionamento era: se não preponderar, olha, nosso compromisso é com a história, nosso compromisso não é com os espaços que a gente está dirigindo. Então, a gente chegou a cogitar a possibilidade que haviam sido ratificados em plenárias coletivas de companheiros ligados à educação física, dirigentes das regionais, companheiros ligados à gestão democrática. Recentemente, a gente havia reconquistado o direito de eleger os diretores das escolas públicas do Distrito Federal. Era uma bandeira, no início dos anos 90, a bandeira do sindicato é: eu quero eleger diretor para a escola. Algo que hoje, entre aspas, passa a ser banalizado, era algo que era uma bandeira de luta para todos nós. A gestão democrática, os coletivos, e aí, com o governo Cristóvão, a gente conquista a Escola Candanga, conquista a jornada ampliada,
conquista a coordenação, ampliação do tempo de coordenação. Então, dentro desse conjunto de avanços históricos e estratégicos que a gente entendia à época, a nossa contribuição na educação física estava vinculada a essa, a inserção dos companheiros e companheiras de educação física nos anos iniciais, articulados ao projeto político-pedagógico da escola. Em linhas gerais, mais ou menos isso, Tatu. Ver se ajuda, se tiver alguma questão ainda a tratar. Ajudou. E aí, gente, o governo foi de 95 a 98. Por que eu botei 99 aqui, né? O programa foi aprovado, os núcleos, em 97, né? Os primeiros pilotos, 97 e 98, atingiu aí várias escolas. O Juarez disse que mais ou menos 50 escolas, a gente não sabe exatamente quantas, né? Depois a gente pode pegar esse número exato. E no dia 1º de janeiro de 99, uma canetada, não sei se foi exatamente no dia 1º, Roberto, mas o governo Roriz, ele, já no início de 99, já manda dissolver todos os núcleos de educação com movimento, ele extingue, né, se não com uma canetada, mas com a determinação de não ter mais o programa. Pode falar, Roberto. A reeleição do governador Joaquim Roriz é um divisor de águas nas políticas do Distrito Federal. Então, qualquer traço de democratização, para que a companheirada tenha clareza do que representa o retrocesso histórico que foi a derrota do Cristóvão e a vitória do Joaquim Roriz, as forças reacionárias que celebravam, passavam pela faixa sem respeitar a faixa, dizendo que tudo isso ia acabar. Então, qualquer traço de dignidade, qualquer traço de afirmação de uma política social, saúde em casa, Bolsa Escola, enfim, Escola Candanga, todos os avanços que a gente entendia naquele contexto histórico, aquelas forças que hoje representam aquela política medieval, para que se tenha clareza. Hoje, o Joaquim Domingos Roriz Neto, que é neto do Joaquim Domingos Roriz, é um dos deputados distritais do PL do Distrito Federal, para que tenha clareza e nitidez. Joaquim Roriz foi ministro da Agricultura do primeiro governo do Fernando Collor de Mello, foi governador biônico do Distrito Federal, depois foi eleito de 90 a 94, ficou afastado, depois voltou, 99 a 2000, 2001, 2002, depois foi eleito senador da República, mas perdeu o mandato o bezerro de ouro. Exatamente, pelas práticas. Quando cruzou a fronteira, a hegemonia que se tinha de cooptação do legislativo, do judiciário no Distrito Federal, não prevaleceu na esfera federal e não concluiu o mandato. Enfim. Pois é, e aí aconteceu isso, gente, mas há relatos, né, e tal, que houve resistência nas escolas e algumas escolas conseguiram permanecer com o programa por mais alguns anos, né? E de certa maneira, por 12 anos, né, a história política do DF, ela continuou. Em 2009, existe aí o movimento Fora Arruda, também, para quem não é do DF, governador Arruda, ele foi pego junto com vários deputados distritais e tal, um esquema grande de corrupção, que foi filmado, né, isso apresentou, e em determinado momento, a partir de muita luta política, ele renuncia, Paulo Otávio assume, renuncia, e aí o presidente da Câmara do DF também assume durante um pouco tempo, mas o ambiente político estava muito complicado, e aí é colocado aí um governador temporário, né, para que ele pudesse fazer novas eleições, até as novas eleições acontecerem, né? Foi o governador Roberto Rosso. Nessa época, foi em 2010... Rogério Rosso. Desculpa, Rogério Rosso.
E, então, o DF estava naquele movimento, algumas pessoas comporam aquele governo. Naquele momento, lembro, e aí eu já estava mais próximo aí do Roberto Leal, do Juarez e de determinado grupo, o grupo foi convidado a fazer parte desse processo de transição, sendo que ainda não tinha tido a eleição, né? O grupo se recusou a fazer parte, né, por entender que que o Rogério Rossi e o governo que estava sendo constituído de maneira transitória ali, ele não cumpria ali determinadas vieses, né, democráticos e que isso era muito frágil para tentar buscar uma política, né, que viesse a atender os interesses do que esse coletivo lutava. E aí, em 2011, o governo Agnello foi eleito. Esse coletivo ele também esteve sempre se movimentando dentro da escola, e o Roberto é chamado novamente para ser coordenador de educação física. Na época, ele estava fazendo doutorado lá na Unicamp, o Juarez também é chamado, ele estava naquela época cedido à UNB, com algumas complicações para poder retornar, mas houve uma sinalização que o nosso grupo aceitaria, mas que reuniria coletivamente para decidir como é que faria parte desse novo governo, né? E aí um coletivo grande foi capitaneado aí pelo professor Zezão, né, que acabou sendo o coordenador. Na época, o professor Paulo César e o Elton estavam na Escola PAC, o professor Paulo César também foi cogitado, mas ele estava com o projeto de ser diretor da Escola PAC 308. E entre todos ali, acabou que o Zezão era uma pessoa que tinha sido chefe de gabinete lá no Ministério do Esporte, com o professor Lino Castellani, quando ele foi secretário nacional. Ele já tinha sido administrador do Parque da Cidade, tinha participado ali do governo do Cristóvão Buarque também, como administrador do parque, e então resolve assumir. Naquela época, eu assumo uma gerência de educação física escolar e o Elton de desporto escolar, né? Naquele momento, e também o CIEF, para quem conhece o CIEF, também fazia parte dessa estrutura da coordenação de educação física, com uma direção própria, né? Rogério, Geraldo, o Garrincha fez parte do determinado momento, o Boris, em memória aí, Boris é um colega nosso que faleceu, a Fabiana, entre outros colegas, né, que estavam naquela jornada. Assumimos, então, a coordenação de educação física. E por conhecer a história e encontrar importante, e muita coisa estava sendo retomada no governo Agnello, então, né, se pensou, inclusive, assim, se retorna a Escola Candanga ou se dá um novo marco. E naquele momento, naquele primeiro ano, quem assumiu a Secretaria de Educação foi a professora Regina Vinhais Gracindo. Eu fui aluno dela da UNB, professora da Educação, e a professora Lívia era subsecretária da SUBEB, a Edileuza, naquela época, ela virou coordenadora regional lá de Recanto das Emas, né? Você tem, então, uma volta ao cenário de muita gente que lutava pela educação ali. Por conhecer muito, e a gente constituir isso também em colegiado, muito coletivamente, ficou definido que a gente ia buscar tentar retomar o Educação com Movimento. Então, fizemos um estudo durante todo o ano de 2010, conseguimos descobrir que 2 escolas atuavam com educação física nos anos iniciais, quer dizer, uma escola, a Escola Classe 15 de Taguatinga, e a gente foi lá. Na época, o professor Daniel Cantanhede, que é professor da UNB agora, também trabalhava comigo. A gente foi na escola, fez um relatório, conversou com a professora e reconstruiu o projeto junto com a professora também, Juliana Freire, que hoje está dando aula lá no Canadá. Não está aqui, está no Canadá, um velho meme. E junto com vários outros pessoas que comporam, a gente reorganizou o projeto, né, mantendo toda a sua concepção, a sua estrutura, a sua fundamentação, a sua justificativa, e a gente começou a também fazer essa discussão internamente dentro da Secretaria de Educação. Naquela época, antes do currículo em movimento, foi
o nome provisório que foi dado para substituir a tal Escola Candanga seria a Escola do Cerrado. Tá? E a Escola do Cerrado, então, ela promoveu 7 plenárias nas regionais, juntando 2 regionais, para se discutir todos os âmbitos da Secretaria, para construir realmente um currículo. E a educação física, a gente, na coordenação de educação física, buscava, então, na época era a diretoria, né, a DIDESC, buscava, então, fazer essas discussões de currículo, chamamos vários professores da Secretaria de Educação para começar a fazer um grupo de trabalho para estudar o currículo, e aí esse projeto apareceu, e em primeiro momento também, Lial, a professora Edna era professora da educação, era coordenadora de educação infantil, e a professora Kátia França era a coordenadora de ensino fundamental. As duas, a princípio, elas foram contrárias também, muito por o entendimento, né, que o pedagogo já cumpria essa função e que, então, se vai ter educação física, então deveria ter arte, deveria ter português, matemática, etc. E a gente, naquela época, eu lembro das discussões, né, que a gente tentou, inclusive, buscar alguém das artes para poder fazer uma defesa em conjunto, né, incluir as artes ali, mas a gente percebeu que a gente precisava garantir a educação física de alguma maneira, né? E aí, com muito diálogo, a gente conseguiu convencer. Aí foi diferente, Roberto, porque nas discussões de currículo, né, elas não se sentiram vencidas, elas foram convencidas a que a nossa proposta ela contribuiria para potencializar o trabalho pedagógico da professora pedagoga, porque seria um trabalho articulado e não um trabalho de contra, né, de complementação somente enquanto um está, o outro não está, né? E aí a gente foi para as plenárias, então fazia a consulta às professoras pedagogas e praticamente unanimamente elas também aprovaram que esse programa ele acontecesse e que o professor pudesse estar atuando primeiramente ali na educação nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Mas o projeto original ele já também buscava ali. Em determinado momento também a Secretaria de Educação ela resistiu a isso e a gente criou uma estratégia. A estratégia foi a partir de uma política da distorção idade-série, né? A gente criou o currículo de educação física que estaria atuando nessas turmas especiais, onde alunos dos anos iniciais, ali já com 13, 14, 15 anos, ainda na época ainda era quarta série, quinta série, né? Estavam ali já com muita retenção, reprovado. Então, a formulação ali deles estarem numa escola, numa turmas especiais, então a gente falou, ó, tem o currículo, então vamos botar o professor de educação física, primeiramente, como projeto piloto, nessas escolas onde tem turmas de distorção idade-série. O professor atua nessa turma e o resto da carga horária ele vai atuar nas outras turmas, né? Escalonando ali aí já estava ali em processo de mudança, mas do 5º ano, 4º ano, 3º ano, 2º ano e 1º ano, né? Séries. E a gente conseguiu a aprovação naquele momento de 7 professores de educação física. Isso ainda em 2010, tá? 2011, desculpa, 2011. Só que a gente conseguiu fortalecer na escola classe 15, continuava, e na escola classe 10, a gente conseguiu colocar uma professora. Só que, Roberto, a gente não conseguiu professores interessados a atuar naquele primeiro momento. A maior dificuldade primeira foi essa, porque também havia uma instabilidade, perda de lotação, não sabia se o projeto ia continuar e tal. E somente em 2011 a gente conseguiu implementar mais alguns professores no projeto piloto efetivamente. Pode falar, Roberto, você levantou a mão aí. Bem, além de essa educação com movimento, do projeto ao programa, Escola Candanga, currículo e movimento como determinações históricas, a gente consegue fazer um apanhado do estado da arte quando a gente fechou o segundo governo popular, o segundo governo de uma frente
partidos populares aqui em 2014. E amanhã, um companheiro do mestrado profissional, o professor Wellerson, orientado pelo professor Juarez Sampaio, professor Wellerson Gonçalves Vieira, Jogo à Luz da Pedagogia Histórico-Crítica, Conteúdo e Meio no Programa Educação com Movimento. É o trabalho dele de mestrado. Ele nos apresenta um dado que fortalece aquilo que a gente vem conversando como a força material das lutas, vale a pena sempre lutar. Dado momento, também dialogando com um excerto de um trabalho que foi feito aqui pelo coletivo do Síntese, ele fala, das 308 escolas classes do Distrito Federal, segundo dados obtidos no site da SEDF, apenas 132 escolas classes foram contempladas pelo programa em 2024. Quer dizer, você trabalhar com apenas 132 escolas, quando a gente sai de 0 escolas em 2003, com 2 escolas em 2011, ter apenas 132 escolas, é um salto qualitativo bastante expressivo. Só que a nossa política não é da focalização das ações, é da universalização das ações. Então, a gente quer, onde tiver uma escola classe, onde tiver educação infantil, centro de educação infantil, em todos os espaços a gente quer lutar, mas com essa premissa básica do que o professor Pedro Tatu nos apresenta. Quer dizer, ter trabalhadores e trabalhadoras que estejam com condições político-pedagógicas de desenvolverem seu trabalho nos anos iniciais. Quer dizer, as crianças não são miniaturas de adultos, né? Quer dizer, a lógica do treinamento esportivo não pode prevalecer, não dá para fazer espaço kids, aquelas brincadeiras de espaço kids e tudo mais. Enfim, mas daí o Estado indutor, e essa era a política que a gente desenvolveu de 2011 a 2014, um processo de formação continuada, em diálogo com a EAP, a partir dos próprios trabalhadores. Não, a autonomia não pode ser tratada como independência. A autonomia dos projetos políticos pedagógicos, se não mediadas pela administração, em constante diálogo, em constante autocrítica daquilo que a gente faz, a tendência é o esvaziamento e o empobrecimento pedagógico e perde o sentido histórico essa luta, né, Tatu? A nossa preocupação ali inicial era a gente conseguir também entender que existe um perfil de professor que vai atuar nos anos iniciais do ensino fundamental que é diferente da formação do professor de educação física que está aí no âmbito da academia, ou numa perspectiva desenvolvimentista, né? Então, a gente buscou, nos primeiros anos, ali de 2011 a 2014, fortalecer muito a questão da formação continuada. Então, muitos cursos aconteceram em conjunto da coordenação junto com a EAP, reuniões em 2011 aconteceram semanalmente, depois foram quinzenalmente, né? Os cursos já eram parte também de reuniões, né? Todo mundo que participava da reunião e depois valia como curso. Então, isso foram experiências que a gente foi fortalecendo, ampliando, e algumas coisas importantes, né? Em 2015 foi aprovado o Plano Distrital de Educação, estava lá presente. O concurso público de 2013, a gente conseguiu o maior número de vagas para além de atividades por conta do próprio programa Educação com Movimento, a necessidade da gente conseguir, foram 350 vagas e classificava, se eu não me engano, 9 vezes, não sei se é 9 ou 5 vezes o número de vagas, né? Então, foi quase 2.000 pessoas, essas 2.000 pessoas foram chamadas. Infelizmente, ficamos 10 anos sem concurso público em educação física, posteriormente a isso, de 2013 a 2023. O currículo em movimento se fortaleceu, né? A gente teve avanços e retrocessos dentro desse período. Então, em determinado momento, o currículo do Cerrado, o Escola do Cerrado, ele não saiu enquanto Escola do Cerrado, mas ele se materializou na proposta político-pedagógica Carlos Mota, né, um documento da Secretaria de Educação, como um projeto político-pedagógico que orientasse a política educacional do DF, e a partir daí foi feito o currículo em movimento. E isso aconteceu por uma negação do currículo experimental da Fundação Carlos Chagas, que aquele governo transitório, ele finalizou algo que estava acontecendo já no governo Arruda, né? Então,
chamaram especialistas, contrataram uma fundação e apareceram com um currículo que não tinha sido conversado com a categoria. Então, a gente rechaçou esse currículo, iniciou. Em 2009, vale a pena mencionar essa resistência, Liel, do primeiro seminário de educação física escolar do Simpro, DF, organizado em conjunto com o CBCE-DF, né, que era do Distrito Federal, que foi para a gente contrapor o parecer que tirava a educação física da grade para botar no contraturno. A gente chamou o Marcílio e o Lino Castellani para fazer essa discussão, que lá em Pernambuco estava acontecendo isso, e eu acho que dali a gente conseguiu fazer uma movimentação bem legal, porque rolou 4 plenárias regionais e um seminário, né? Então, a gente conseguiu também, a partir de 2009, com várias outras atividades, teve a Conferência Nacional de Esporte, que a gente fez com o Simpro, também uma conferência livre, e aí isso foi fomentando também essa perspectiva da gente ter força política para influenciar nesse período, né? Eu vou adiantar um pouquinho para a gente, né, não demorar tanto, não passar tanto de 9 horas, mas 2015 a 2018 também teve avanços em relação ao programa Educação com Movimento. A gente tem outros companheiros que estiveram presentes lá, o Pamplona, o próprio Luma, mas a gente acabou perdendo uma força política grande que tinha, uma coordenação estruturada, baixou-se para a diretoria e depois, hoje, nós temos apenas uma gerência que dá conta de todo o desporto escolar, as políticas, e durante algum tempo a gente ficou sem ninguém responsável dentro da Secretaria de Educação, a responsável pela educação com o movimento. O governo libanês, ele tentou, por diversas vezes, de maneira a asfixiar esse programa, não gerando, não deixando as pessoas irem para lá, não fazendo remoção, etc. Então, mas com muita resistência também, a gente, a cada ano que passava uma portaria, existia uma resistência ali. Pode falar, Roberto. Professor Tatu, cabe registrar que nesse período, após 2014, é bom lembrar que, a partir de 2003, o presidente Lula assume a presidência da República e o Ministério do Esporte é criado, o Programa Esporte e Lazer da cidade é criado, e grande parte desses trabalhadores que tinham sido dirigentes, uma parte também daqueles que ainda estavam fechando seus processos de formação, se envolveram no processo de formação daquilo que foi tratado como Consórcio Brasília, entre 2003 e 2006. Então, nós temos uma característica especial aqui no Distrito Federal, que é disputarmos a hegemonia da política na educação física, também no esporte e também no lazer. Então, boa parte desses que eram formadores ampliaram seu processo de formação/titulação e foram sujeitos também, tanto da política do esporte e lazer da cidade, quanto da resistência a todas essas ações autoritárias que aconteceram nos governos Arruda, depois Roriz, depois Rodrigo Hollenberg, depois Ibanez. Então, é um coletivo que sempre tendo essa articulação por dentro do CBCE, por dentro do Sindicato dos Professores, por dentro dos partidos populares, dos partidos de esquerda, aqui no Distrito Federal e no país, a gente passa a ter, com a institucionalização do programa de pós-graduação, a gente passa a ter diálogo com muitos companheiros pelo país afora, com a formalização do programa junto ao UNB, isso com a formalização do próprio Avante, que ano passado celebrou seus 15 anos, agora mais recentemente com Síntese, são aliados institucionais dentro da Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física, estratégicos para a gente, na batalha das ideias, naquilo que alguns autores tratam como na sociedade civil, e o autor mais emblemático desse debate é o filósofo Antônio Gramsci, enfatiza a necessidade da gente ter esse nível de articulação e prontidão na sociedade civil para que a gente se autorize a disputar poder institucional do Estado com a qualidade política e pedagógica necessária para que a gente dê celeridade às demandas populares. Bacana, eu acho importante a gente falar isso, né? Porque a disciplina é de política educacional, mas tem a dimensão dessa política quente que o Roberto explicou, assim, sem organização, sem tensionamento, a gente não consegue avançar.
Então, aqui no DF, nós né, fazemos parte, então, aqui fazendo uma mistura entre o professor e o militante, né, de também estar sempre organizado em torno dessas lutas. Não à toa, aí o Roberto citou, acabou de citar aí a questão da luta que a gente teve contra a obrigatoriedade do CREF para atuar na escola, né? Depois de 13 anos, tomando muita porrada, a gente conseguiu uma vitória agora, que foi a aprovação do projeto de lei do professor Gabriel Magno, que diz que a escola não é um território de intervenção do CREF. Nós já fazemos concurso público, nós temos licenciatura, nós somos professores de educação física, temos um chefia imediata na escola, que é o diretor, que fiscaliza a nossa atuação profissional. Se a gente fizer alguma coisa de errado, existe ali mecanismo da escola para que a gente possa desenvolver. O que o CREF, né, enquanto o conselho que atua fora, né, no ambiente liberal, tem a desenvolver, a não ser o interesse em pegar nossos recursos, parte do nosso salário, né, nas contribuições. Mas essa aí é uma outra luta que eu não vou misturar, tá? Mas só para fazer esse registro. E aí, gente, a partir de 2023, né, nesse processo, né, não é a partir de 2023, mas esse processo foi se consolidando o programa, e por mais que o governo ibanês tentasse acabar com o programa diversas vezes, principalmente falando de um problema que eles apontavam com a questão da bidocência, eles falavam que essa coisa da atuação conjunta interdisciplinar de 2 professores em sala de aula poderia ser uma ilegalidade ou algo que não poderia estar acontecendo, mas isso caiu por terra, né? Não tem também sustentação esse tipo de acusação, e a gente foi resistindo. Então, hoje ele continua com uma atuação conjunta interdisciplinar do professor de educação física com a professora de atividades. Hoje ele está referenciado no currículo, no PPP da unidade, no PDE, no plano plurianual. A sua universalização estava prevista para 2025, e hoje a gente chegou aí a 30%. Né? Então, houve um processo de resistência, conseguimos manter, não chegamos lá, mas também eles não acabaram com a gente, como o Roriz fez da outra vez. Né? Então, a luta ela continua aí. Fala, Vitor. Tatu, se me permite, o Educação com Movimento virou lei desde o ano passado. A Lei 7727, ele passa a ser agora uma política pública permanente. Ele já era lei a partir de outras leis, mas agora ele é uma lei específica. Específica, né? Ele estava lá no PDE, no Plano Digital de Educação, ele tinha portarias, etc., mas agora, em 2005, ele realmente tem uma lei específica para ele, que o regulamenta, etc., né? Isso, exatamente. Daí, a partir disso, que a gente tem que cobrar a sua universalização, né? Uma vez que agora é uma lei. E na época do PDE, ele também era lei e já previa a universalização ali. A portaria deveria só regulamentar essa lei, né? Mas a lei que tem agora, ela ajuda nesse sentido de que precisa de uma regulamentação específica, porque a lei ela fala, de maneira geral, a sua regulamentação é a partir de portarias, né? Deixa eu ver aqui mais. Tá. E aí, a gente conseguiu proteger aí o tempo pedagógico da área, né? Durante muito tempo, uma das lutas foi a questão do diário eletrônico. Essa é uma questão que está sendo ainda alvo de luta para que efetivamente aconteça, né? Desde que não seja o EducaDF. Mas é o que tem, né? O problema é que era o diário de papel lá das antigas, que ninguém consegue ver. Em 2023, compreendendo a ameaça que o Programa de Educação com o Movimento estava de ser extinto, a gente, pelo Síntese, mas junto com o Simpro e com o CB7, organizou o 4º Seminário de Educação Física Escolar,
esses seminários acontecem, para acontecer de 2 em 2 anos, mas só aconteceram 4, acontece mais ou menos de 4 a 5 anos, né? A gente consegue fazer um. A gente trata de todos os assuntos relativos à educação física escolar no DF, mas esse teve como eixo central a educação com movimento. E saiu um documento, que eu vou deixar esse documento lá com o Vitor Húngaro, leiam ele não foi publicizado ainda, né? A gente tem que pedir, Vitor, já peço já tem o aceite lá do Síntese, a gente está há 2 anos com esse documento ali centralizado, mas como um marco histórico precisa ser publicado lá na página do Simpro, como foi feito com os outros, né? O primeiro e o segundo, o primeiro a gente falou sobre, o primeiro seminário de 2009, a gente falou sobre, o tema central foi a educação física no turno, né? Contra turno. Em 2014, foi o segundo, que foi o Fora CREF das Escolas, aí que surgiu o movimento, a campanha Fora CREF das Escolas, foi a partir desse segundo seminário. O terceiro foi lá no Concosse, Vitor era, inclusive, o secretário distrital aí do CBCE, organizou o Concosse, aconteceu por dentro. Esse acabou não tendo um documento próprio, mas a gente discutiu a educação física escolar como um todo, e a gente fez em 2023 sobre educação com movimento. Está bem legal, vamos botar lá para vocês verem, tá? Esse documento. E aí, gente, só para a gente finalizar, de lá para cá, muitos trabalhos aconteceram dentro da Secretaria de Educação, publicados ali na revista Consenso, mas principalmente no PROEF, no mestrado acadêmico, trabalhos, primeiro ali de especialização do Guilherme Pamplona, numa especialização, depois da professora Juliana Freire, que esteve na gestão, foi a 3ª professora do Programa Educação com Movimento e hoje está dando aula numa universidade no Canadá. Ela fez o doutorado e acabou indo para lá. Entre outros, amanhã vai ter mais um, né? Mas nós temos aí quase 20 trabalhos de dissertações, né? A Alessandra, a Renata, a Carol, a Graciele, a Alexandra já falei, então são vários trabalhos aí que foram feitos a partir, então, dezenas de trabalhos, né? Vem consolidando e fortalecendo e provando a eficácia, muitos deles, né, da pedagogia crítica inspiradora dentro do Programa Educação com Movimento, né? Eu mesmo orientei pelo menos 3 trabalhos que atuaram, que discutiram a educação com movimento na educação infantil nos anos iniciais, com dança, com jogos e brincadeiras, etc. A ciência como trincheira também, essa produção acadêmica, ela valida a instituição política de 99, a gestão de 2011 e a luta contínua nesse processo. E, então, como síntese, né, a busca sempre é esse tensionamento entre o direito e a negação, a retirada do direito, né, e a resistência. Então, o PEC-ME está consolidado, mas ainda está longe da universalização, e isso amanhã o Ellison vai falar um pouquinho, né? Então, estamos com 1/3, ainda estamos longe da universalização. O limite ainda é de falta de estrutura nas escolas. Existem alguns projetos de lei que estão avançando, que toda escola precisa ter uma quadra coberta, né? Mesmo as escolas de educação infantil e de anunciais, a gente tem que pensar, para além da infraestrutura de uma quadra, que a gente precisa ter salas multiuso, salas de espelho, aquelas salas de ginástica, né? Porque a educação física não acontece também só na quadra, mas somente nos anunciais. A gente gostaria muito que a gente tivesse aí a estrutura que tem a Escola Parque, né, Roberto? Tem o teatro, tem piscina, tem quadras, etc. Eu acho que é isso, né? O DF, o currículo tem avançado, mas enfrenta barreiras. A questão do currículo também tem tido alguns retrocessos com as suas adequações da BNCC, né? Mas a gente tem aí o programa vivo, né? Na sua própria resistência. Pessoal, 9 horas, vamos dar uns 5 minutinhos para ouvir vocês. Eu falei muito, desculpa, a gente começou um pouquinho mais tarde do que deveria. Mas o que vocês acharam, o que vocês conheciam, não conheciam, querem fazer algum comentário sobre educação com movimento, o que vocês acharam em relação
a uma breve análise que a gente fez, né, trazendo contextos históricos. Eu vou disponibilizar, gente, boa parte desse trabalho de dissertação vai entrar lá na nossa biblioteca. Eu estou com um arquivo aqui, Vitor, vou passar para vocês, mas eu baixei as dissertações, eu baixei alguns programas. Um desafio, Roberto, que a gente tem é a gente escanear e disponibilizar online aquele artigo Seio do Juarez de 99, na RBCE, porque ela só tem... Eu tenho aqui, mas procurei. Tem uns 30 livros da RBCE, e eu sei que eu tenho ele aqui, mas não consegui achar ele. Bem, Mas se eu não estou equivocado, o professor Juarez Sampaio é eu acho que houve a digitalização dele, né? a obra física ainda. Eu acho que a gente digitalizou isso há alguns anos atrás, mas eu não consegui Isso aí achar. nos anais do Congresso de 99, na verdade. 99, né? E é isso, mas tinha um da RBCE também. São 2 artigos, um dos anais e outro da RBCE, 99, 2000, por aí. Eu tinha uma dessas, mas eu acho que a gente conseguiu digitalizar dos anais. Foi uma aluna do PROEF, que estava recolhendo os documentos, etc., e fez um drive. A gente vai vou tentar recuperar. Acho que cabe destacar, dizer, por que foi relevante estar consignado isso no Congresso de 99? Porque, num dado momento, num claro processo de estelionato intelectual, o Conselho Regional de Educação Física passou a se arvorar como o defensor da educação física nos anos iniciais do Distrito Federal, como se fosse uma obra inédita do Conselho, quando eles jamais tiveram protagonismo nisso. Era um anacronismo histórico, porque o Conselho sequer tinha sido montado no Distrito Federal, quando essa luta já organizada, articulada pelo sindicato, nosso sindicato, pelo CBCE, pela então APEF, já dava forma e conteúdo a esse debate. Né? Pessoal, a lei orgânica do DF é de 92, tá? O Roberto fez parte também da construção da lei. Aí eu já era adolescente, Roberto, não tinha condições de estar ali. Mas lá na lei orgânica do DF já está previsto que a educação física tem que estar em todas as idades, não é isso, Roberto? Então... E aí, depois na segunda legislatura, uma ação de um parlamentar ligado à mímica, o Miqueias Paz, ele trouxe também a educação artística. Então é isso, gente. Eu queria ouvir um pouco vocês. Pode ser, rapidamente, 5 minutinhos aí? 3 minutinhos, para a gente poder finalizar, o que vocês acharam. Primeiro, agradecer também, né, porque é a nossa última aula síncrona. Se quiserem fazer uma avaliação geral aí, da disciplina de hoje ou da disciplina, fiquem à vontade, tá? Aqui na verdade, aquele momento para a gente introduzir um tema para além do Moodle, né? E a gente poder ter um pouquinho mais de... Acaba ficando muito expositivo, né? Eu quero ouvir vocês, por favor. Pelo menos 2 pessoas, 3. Mas, Fernanda, pode falar. Vamos lá, gente. Então, eu primeiro gostaria de agradecer todo esse percurso que a gente percorreu dentro desse módulo. Eu sou novata na Secretaria de Educação e tenho bastante tempo já de educação física, até me formei em 2010, mas de universidade particular, e atuando como escola particular. Então, esse repertório todo que vocês estão apresentando é bem novo para mim. A gente conhece a educação física de maneira muito superficial, ou muito voltado para a esportivização, né? Aquela construção que a gente tem tentado quebrar nesse processo. E esses momentos de aula síncrona ajudam muito a enxergar os textos quando vocês passam de biblioteca, né, bibliografia, para a gente conseguir associar isso a uma realidade, a uma transformação, a uma possibilidade mesmo de proposta de trabalho, de luta, de continuidade do que precisa ser feito, de entender o trabalho que antecede aonde nós estamos hoje, e o que precisa ser feito ainda como continuidade do trabalho de luta, de melhoramento da carreira, de responsabilização e crescimento enquanto profissionais de educação física. Então, eu só
gostaria de comentar sobre isso também. A forma como a gente foi construindo os trabalhos para a nossa construção crítica, né, e conhecendo as coisas para, de fato, escrever, e não só tentar replicar o que é reproduzido, por exemplo, eu também gostei bastante da proposta. Aí seria por esse lado. Obrigado, Fernanda. E eu acho que, assim, longe da gente querer, assim, né, porque a gente, aproveitar que o Roberto está aqui, né, o Vitor, eu, né, tenho também esse carinho afetivo pelo programa, né, por toda a história, etc. De longe achar que a gente, o nosso coletivo, tenha o monopólio das lutas, etc., né? Acho que não é esse o caminho. Mas a gente aproveitar que estamos aqui para socializar um pouco disso e também conhecer as outras lutas, né? Porque elas acontecem a todo momento, estão aí sendo organizadas, elas estão sendo as experiências em cada escola. Por isso que é tão importante a gente conseguir sistematizar. Tão importante vocês estarem na especialização para o TCC de vocês não ser mais o mesmo, sabe? Mas também vocalizar aquilo que vocês já estão desenvolvendo enquanto experiência nesses 16 anos que você tem como professora, que o Fabiano tem como professor, que o Edivan, João Paulo, o Saulo e demais pessoas que estão aqui na sala hoje e estão na especialização, né? E é por isso que a gente precisa também fortalecer as redes, né? Conhecer essas coisas para a gente ampliar, né, as nossas perspectivas. Então, eu vejo a especialização em cada disciplina, em cada aula, como esse aspecto da gente conseguir ampliar um pouquinho a nossa visão, nosso repertório, ter acesso a compartilhar, né? Paulo Freire falava, né, que ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, nós temos saberes diferentes, né? Elas caminharam em lugares diferentes. E eu me amargo muito em conhecer os professores, né, que a gente acaba se encontrando no meio do caminho das escolas. Falo da escola agora, assim, eu estou compartilhando a educação física com uma professora que eu não conhecia, ela é recém-formada, formada não há tanto tempo, mas tem a minha idade, tem uma experiência de vida danada, e já está na escola como professora temporária, trabalhou por 4, 5 anos, e agora entrou como efetiva, e estou aprendendo muito com ela, né? Com a experiência dela, com os caminhos que ela chegou a estar onde ela está hoje. Então, essa troca que é rica, né? Quando a gente consegue se complementar, né? E eu acho que é isso, a gente acaba trazendo, sempre nas aulas, a gente traz aquilo que a gente conhece um pouco mais, né? Mas a gente ainda tem muita coisa para conhecer. Eu até falei aqui, eu tomei hoje uma lavada nos Jogos Escolares do DF, que fazia 16 anos que eu não participava, mas estou lá reaprendendo também alguns outros espaços que há muitos anos eu estava muito afastado, né? É isso. Obrigado, Fernanda, pelo seu depoimento. Vamos ouvir pelo menos mais uma. E quem não quiser falar, bota aí no chat, porque fica registrado. Pode ser? Fala aí, fala se gostou, se não gostou, ficou aquém. Eu vou colocar aí essa bibliografia para vocês baixarem e terem à disposição, botando no drive de vocês. E aí, quem tiver interesse também em desenvolver projetos de mestrado e doutorado na área das políticas, né, esportivas ou políticas educacionais e tal, hoje tem o Grupo Avante. Eu estou me retirando do programa de pós-graduação, mas existe o grupo lá, né, o Avante e o Síntese, são 2 grupos que eu participo desde a fundação, faço parte, e que lá tem professores também com possibilidade de orientar vocês em algum projeto, tá? Então, espero que a gente possa se ver. E quem já tiver mestrado, doutorado, fazer um pós-doutorado, né? Eu recentemente fiz lá no grupo também um pós-doutorado, no qual eu analisei, que eu apresentei um pouco do novo ensino médio, né? Então, fica à vontade. A Thaís falou que não abriu o microfone, porque também está nos Jogos Escolares. Eu tenho semana que vem, jogo terça, quarta, quinta e sexta. Vôlei masculino e feminino, futsal masculino e feminino. Estou doido para a gente perder, para a gente sair logo. Brincadeira. Livrar. Espero pelo menos ganhar, passar no futsal e no masculino e no vôlei feminino para a próxima fase. Pessoal, então é isso, tá? A gente abriu. Vamos tirar aquela foto, pelo menos, tá, no dia de hoje. Quem ainda quiser posicionar alguma coisa, escreve.
abre aí o vídeo, vamos tirar aquela foto para a posteridade. Espera aí, que eu apertei o botão errado. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu demais. Muito obrigado, Qualquer professor. coisa, gente, Tchau, boa noite. se tiverem dúvidas sobre as atividades, etc., o Vitor está aqui, temos mais 2 tutores. Pode também entrar em contato comigo e a gente está aí à disposição, tá bom? Obrigado, professor Pedro. Obrigado, professor Vitor. Um abraço, Boa companheiro. noite, gente. Bom jogo, Roberto. Bora, pra Valeu, cima boa deles. noite. Bora. Falou. Tchau. É Flamengo agora, Roberto? Mengão na Colômbia agora. O Fluminense está tão mal nessa Libertadores. O Fluminense buscou um ponto ontem. Bem, professor Pedro, John a Kennedy, propósito, né? o senhor parou, Tá vivo. o senhor parou a gravação, professor Pedro? Ainda Só não. para lembrar. Evitar que determinados assuntos comecem a circular aqui entre nós. Né? Iniciar a gravação, vamos tirar. Aí, beleza, agora sim.